Olá, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo em paz? Espero que todos estejam bem, né? Bom, primeiro eu quero agradecer ao Tiago pela oportunidade de estar aqui novamente trazendo um pouco dos estudos, um pouco daquilo que nós buscamos aprender, né? E compartilhar também com vocês. Acho que é importante essa troca de experiência, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre vida e espiritismo. Nós já podemos dizer que o espiritismo está mergulhado na sociedade, né, desde os tempos mais remotos, né? Nós nunca estivemos abandonados, nunca estivemos sozinhos. Então, desde que o mundo é mundo, desde que existe pessoas, há essa informação do mundo espiritual para o progresso da humanidade, né? Nós vemos aqui, por exemplo, no século 21 a 18 antes de Cristo, nós tivemos aí, né, segundo as escrituras, Abraão, que foi aí o primeiro patriarca do povo de Israel. Aí depois, mais para frente, nós tivemos aí, no século V ao século IV, Sócrates, né, aquele pensador, filósofo que realmente fazia com que as pessoas refletiam sobre a vida. Então, são pessoas que passaram pela Terra, são espíritos que passaram pela Terra com o objetivo realmente de estar trazendo informações, de contribuir para que as pessoas pensassem, refletissem e pudessem entender o sentido da vida. Tivemos aí então, né, onde nós começamos essa nossa nova etapa da contagem de tempo, né, Jesus, né, aí aproximadamente 2000 anos atrás, no século, podemos colocar aqui século I, que foi aquele que realmente, segundo os espíritos, um dos espíritos mais puros que pisaram aqui na Terra. Então Jesus veio trazer, né, veio dar complemento, veio mostrar, veio exemplificar através do amor tudo aquilo que outros espíritos vieram e tiveram que fazer muitas vezes por imposições, mostrando ali um Deus mais firme. E Jesus veio trazer de um jeito diferente, um jeito um pouco mais mostrando verdadeiramente quem é o Criador. Então Jesus trabalhou muito o sentimento, o amor, mostrando que a caridade, se dedicar realmente ao bem-estar do próximo é o que vai nos trazer alegria, é o que vai nos dar felicidade. Tivemos aí, em torno do ano 354, Santo Agostinho, um grande espírito também que se dedicou, né, que procurou fazer mudanças na igreja, mostrando o outro lado, né, aquilo que realmente valia a pena. Tivemos também, em 1182, Francisco de Assis, outro grande espírito também que contribuiu bastante, deixando a sua marca na história. Então são pontos que são espíritos que passaram na Terra, são pontos que marcaram cada época da humanidade. Portanto, sempre nós recebemos ajuda do mundo espiritual, sempre somos orientados, sempre nos é oferecido ferramentas para o nosso progresso, né? E assim, tantos outros, aqui foi só um pequeno exemplo, né, desses que passaram pela Terra, mas tantos outros espíritos que passaram pela Terra, trazendo aí os seus conhecimentos dentro do nível de evolução de cada um. Então eles passaram pela Terra, deixaram a sua marca e nós até hoje lembramos destes espíritos, né? Tem tantos outros, claro, nós bem sabemos, né? Até espíritos da atualidade, espíritos que realmente marcaram aí. Mas vamos um pouquinho avante aí, depois de Francisco de Assis, tivemos tantos outros, mas vamos lembrar agora aqui, 1857, com a vinda
do Espiritismo, com o surgimento dessas ideias, desse jeito de encarar a vida material, mas com uma visão bem mais clara da vida espiritual, do mundo espiritual. O Espiritismo surgiu, então, com Allan Kardec. Allan Kardec é que veio preparado, tentou realmente se dedicar ao máximo, fez aquilo que estava à sua altura e com certeza conseguiu trazer, ou pelo menos colocar no papel, uma boa parte, se não tudo, né, aquilo que os espíritos superiores queriam passar para a humanidade nesta época. Lembrando, né, que o Espiritismo, podemos dizer que ele foi aí já apresentado há muitos anos atrás por Jesus, né? Olha, guarde os meus mandamentos e eu solicitarei ao Pai que envie um outro Espírito Consolador, alguém que possa ficar com vocês para sempre. E nós vemos hoje o Espiritismo, né, que vem de um jeito diferente, é realmente consolador, porque nos esclarece pontos que antes era impossível ser esclarecido. Por quê? Porque a humanidade não estava madura para compreender. Então o Espiritismo vem ao seu tempo trazer, né, a promessa lá de Jesus. Hoje, então, nós já temos uma visão um pouco melhor do que realmente de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então, o Espiritismo é apresentado por Kardec, foi realmente algo que fez a diferença. Mas é importante a gente lembrar que o Espiritismo não é uma luz nova, né? Mas uma luz mais brilhante. Por que isso? Porque o Espiritismo não é algo novo. O conceito espiritual, né, a manifestação dos espíritos, esse contato, essa comunicação sempre existiu. Então ele não é novo. Agora, o conceito do Espiritismo, né, as ideias colocadas certinha, na sequência, para que nós pudéssemos compreender melhor, aí sim veio através de Allan Kardec. Então, olha só, o Espiritismo, isso está lá o Espiritismo em sua expressão mais simples, é um livrinho de Allan Kardec. Então, o Espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante, porque surgiu de todos os pontos do globo através daqueles que viveram. É interessante, né? Então ele surgiu aí em todas as partes do globo, né? Tornando evidente o que era obscuro, põe fim às interpretações errôneas e deve unir os homens em uma mesma crença. Olha só, não a mesma religião, isso é interessante, mas a crença do amor. Porque há somente um Deus e suas leis são as mesmas para todos. Ele marca, enfim, a era dos tempos preditos pelo Cristo e pelos profetas. Então o Espiritismo, ele bem compreendido, bem estudado, mas é importante isso, bem compreendido e bem vivido. Porque muitos de nós conhecemos pegando o exemplo, conhecemos o Livro dos Espíritos de ponta a ponta, né? Sabemos as questões exatas, né? A questão tal fala disso. Conhecemos o Evangelho, lá no capítulo tal fala disso. Mas e a vivência? Será que essa luz brilha dentro de nós verdadeiramente? Este é o grande ponto. Conhecer o Espiritismo é vivenciar o Espiritismo. É poder praticar a lei do amor, que é a crença que deve unir todos os povos, deve unir todas as pessoas. O mundo vai passar, sim, não tenho dúvida nenhuma, né? E nenhum de nós temos dúvida disso, que o mundo será um mundo melhor no futuro. É que nós seremos um planeta regenerado, um planeta mudado, um planeta melhor. Mas a partir do momento em que começarmos a unir os povos, unir as pessoas
com sentimento de amor, com essa crença de amor realmente, onde eu olho para o meu semelhante, independente da classe social, da cor, né? do conhecimento que ele tem, independente, eu vivo esse sentimento de amor. Então, o Espiritismo, ele é uma vida para nós. Nós precisamos compreendê-lo. Isso é um ponto importante para nós, né? Conhecer as obras não é conhecer a nós mesmos, não é vivenciar as coisas boas ou o que o Espiritismo nos traz. Conhecer as obras é um mínimo que nós podemos fazer. Agora, pôr em prática, aí sim é algo que nós devemos trabalhar incansavelmente para vivenciar aquilo que Jesus veio fazer há 2000 anos atrás. Exemplificar todos os ensinamentos através do amor. Então, o Espiritismo está aí para que nós pudéssemos resgatar todos aqueles ensinamentos de Jesus, ou melhor, reviver, né, podemos dizer assim, todos os ensinamentos de Jesus, mas acima de tudo, através das ações, através da prática. Quando se fala da prática, muitas vezes nós imaginamos a prática da caridade, né, ajudar uma pessoa, ajudar. Isso é uma das oportunidades que nós temos, das ferramentas que nós temos. Mas toda caridade, ela deve ser vivida primeiro no coração. Ela deve ser sentida primeiro no coração. Nada adianta, ou adianta talvez pela pessoa que recebe, mas nada adianta eu estender a mão, sendo que a minha outra mão está segurando uma delas, né? Eu não quero que essa mão vá, entendeu? Então é importante termos isso em mente, vivenciar, dar vida ao conhecimento que os Espíritos nos trouxeram. Então, continuando aqui, os males que afligem os homens na terra têm como causa, olha só, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Pelo contato de seus vícios, os homens tornam-se reciprocamente infelizes e punem-se uns aos outros. Que a caridade e a humildade substituam o egoísmo e o orgulho. Então, eles não quererão mais prejudicar-se. Respeitarão os direitos de cada um e farão reinar entre eles a concórdia e a justiça. Então, vamos voltar aqui, olha, isso está lá também em Espiritismo em sua expressão mais simples. Então, olha só, os males que afligem os homens na terra têm a sua causa no orgulho e egoísmo. Lembra que Jesus falava, né, que a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo? Tenha dúvida, por quê? Porque eu sendo orgulhoso, eu achando que sou melhor que as pessoas, que eu sou muito mais poderoso que as pessoas, e eu também achando que tudo tem que ser meu, esquecendo que nada é meu, a qualquer instante eu posso deixar esse mundo terra. Então, quando nós deixarmos isso de lado, quando nós conseguirmos compreender isto, é que vamos ser felizes. Tem uma história bem interessante. Vou tentar lembrar aqui, vou puxar pela memória, ver se eu consigo, né, pensar nessa questão das leis, mostrando que as coisas acontecem naturalmente. Certa vez, uma pessoa que acreditava na vida após a morte conversou, né, foi visitar uma outra pessoa que não acreditava, né, que tinha poder, tinha posses. E mostrou, né? Ele mostrou todos os seus bens, mostrou a propriedade, os documentos. E aí esta outra pessoa que acreditava na vida, que a vida continua e que nada era nosso, disse ao contrário para ele, né? Que é exatamente isso, olha, que nada é nosso, né? E ele não aceitou. A outra pessoa falou, não, tudo isso aqui é meu, ninguém consegue provar que é diferente. Ele falou, tudo bem. Fazer o seguinte, daqui 50 anos nós voltamos a conversar sobre isso.
eles tinham em torno de 60 anos, 65 anos. Aí a pessoa falou, ó, daqui 50 anos nós não vamos estar mais aqui, vamos estar mortos. Ele falou, pois é, isso mostra que nada é nosso. Ou seja, que adianta você achar que tudo aquilo é seu, sendo que você vai deixar cedo ou tarde, né? Então, o que é nosso verdadeiramente são as aquisições morais. As aquisições que adquirimos através das nossas boas ações, através dos nossos atos, do nosso conhecimento, da nossa humildade perante ao Criador. Isto sim, nós levamos para o amanhã, levamos para outra esfera. Continuando aqui, gente, o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê somente nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. O Espiritismo em sua expressão mais simples. O Espiritismo é, para nós, uma filosofia de vida. Não é simplesmente uma crença. Isso está lá no Espiritismo e os Problemas Humanos, de Deolinda Morim. Então, olha que interessante esse trecho, né? O objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Então, o objetivo do Espiritismo é transformar as pessoas em pessoas de bem, em pessoas melhores. Eu não lembro agora qual capítulo do Evangelho, mas tem lá o capítulo do O Homem de Bem. Procura lá, avalia e veja o quanto que a característica, ou pelo menos algumas das características do homem de bem. Quando fala do homem de bem, né, que na época da tradução, na época que Kardec se falava sempre, apontava o homem, mas é o modo geral, as pessoas, né, de bem tem que ser diferente, tem que melhorar, né? Então, esse é um outro ponto importante. O verdadeiro espírito, então nós quando nos dizemos espíritas, não devemos crer somente, eu sou espírita porque eu acredito nas comunicações, eu sei que os espíritos comunicam. Não é esse contato com o mundo espiritual. Mas, acima de tudo, aproveitar os ensinamentos que é trazido, seja através das comunicações em reuniões, seja através de um diálogo entre as pessoas, que muitas vezes certas pessoas podem estar sendo intuídas, influenciadas para poder trazer uma mensagem e nem fica sabendo que está sendo influenciada pelos espíritos. Então, é importante a gente sempre procurar refletir sobre as mensagens que nos chegam, mensagens essas que sejam na casa espírita, que sejam muitas vezes conversando com uma pessoa que nos engrandece, que nos ajuda, que nos orienta. Então é sempre importante refletirmos, né? Então o verdadeiro espírita não é aquele que acredita somente nisso, mas que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. É aquele que procura pôr em prática os ensinamentos. Aquilo que é trazido, eu conseguir exercitar, colocar em prática. Jesus fez isso. Jesus, ele pegou todos os ensinamentos de todos os tempos e resumiu através da prática, através da ação. E ele disse bem claro, né? Ele deixou bem claro para nós, olha, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a si mesmo, por quê? Porque nós somos egoístas demais, né? Então, eu me amo muito, né? Eu gosto demais de mim, tudo para mim tem que ser diferente. Mas, a partir do momento que eu começar a mudar esta visão, né? Eu me amar, mas por ser criatura de Deus,
por ter certeza que eu fui criado um dia por um ser perfeito, eu dar valor verdadeiramente na minha vida, aí sim eu vou estar usando, né, ou agindo de acordo com essa frase de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então olha quanta coisa que nós temos que começar a trabalhar. Então, voltando novamente na questão do título, né, vida e espiritismo. O espiritismo, ele tem que ser vivido, ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. Quando nós falamos espiritismo aqui, minhas amigas, meus amigos, nós não estamos menosprezando nenhuma outra crença, nenhum outro culto, né, questões religiosas, nada disso, porque em todos os lugares há espíritos bondosos querendo orientar as pessoas, querendo levar o amor, a paz. O problema é que muitas vezes nós, como intermediários dessas mensagens, é que deturpamos aquilo que é trazido. Isso em qualquer lugar da sociedade, seja nas religiões, seja nos trabalhos, né, na questão profissional, seja onde for. Nós deturpamos as mensagens que chegam, porque hoje nós já temos condições de avaliar pelo menos uma parte, com pouco, eliminando um pouquinho o orgulho e o egoísmo, já temos condições de avaliar o certo do errado, né? O bom do mal, bem suave ainda, sim, mas temos condições de fazer isso. Então é importante começarmos a refletir sobre a vida e sobre o espiritismo. Por isso que aqui, né, nós vemos aí ao longo da história, né, nós vemos aí ao longo da história os espíritos que passaram pela Terra e o que cada etapa dessa vida, as pessoas que viviam nessa época, qual foi o aprendizado que teve? O que eles aprenderam com estes espíritos que passaram pela Terra? O que realmente eles abraçaram como informação positiva para o seu progresso? E nós, hoje, em 2020, como vivemos o espiritismo? Como nós estamos vivendo o espiritismo? Faça essa pergunta. Como eu estou vivendo o espiritismo? Estou vivendo o espiritismo como pensava Jesus lá atrás? Como pensava e como foi preparado por esses espíritos mensageiros que vieram trazer essa doutrina a Allan Kardec? Como eu estou vivendo o espiritismo hoje? Porque a minha vivência do espiritismo hoje é o que vai me mostrar o meu futuro. Eu sou, hoje, o resultado do que eu fiz ontem, né? Eu sou a colheita da minha semeadura do meu passado. Então não adianta eu reclamar hoje que a minha vida é assim ou assado, porque é a colheita. A colheita é obrigatória. Lembra? Olha, a plantação, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então hoje, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, o que seja de todas as formas, seja as questões financeiras, seja as questões de saúde, seja o que for, é a colheita. Eu estou colhendo situações plantadas lá atrás. Agora, hoje, em 2020, como vivemos o espiritismo? O que eu estou plantando? Quais são as sementes que estão nas minhas mãos que eu vou semear nessa terra fértil? E o futuro, ele é incerto. O futuro é o resultado do hoje. Então, o que eu quero hoje? A mesma coisa, pegando um exemplo bem material para entendermos, né? Eu quero comprar sei lá, uma casa, um carro, seja lá o que for, né? Mas eu não tenho dinheiro. O que eu tenho que fazer? Começar a poupar, pegar um pouquinho por mês e ir guardando, preparando ele para que o futuro eu possa adquirir aquele bem. E é assim que nós temos que fazer hoje, começar a poupar, né?
semear sementes boas, sementes que vá dar frutos saudáveis no futuro, para que eu tenha uma vida como eu gostaria realmente, de paz, uma alegria de felicidade, né? Então, esse é o futuro, é o que nos espera. Voltando aqui, olha só, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Isso está lá naquele ponto que eu falei do homem de bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, eu não lembrava o capítulo 17. Então, olha só que ponto interessante. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Questiona, né? Pergunta sempre para sua consciência. Meu Deus, poxa vida, eu estou sendo útil? Eu estou servindo realmente pelos propósitos divinos? Eu estou sendo útil aqui na Terra para contribuir para que essa Terra se torne um planeta de regeneração? Qual é a minha função aqui? O que eu estou fazendo, meu Deus? Então, questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos. Está sempre perguntando. E ainda pergunta, né? Poxa, será que eu violei alguma de suas leis? Será que eu não fiz o mal? Mas ainda, né? Será que eu consegui fazer o bem que podia? Porque não fazer o mal só, tudo bem, já é um bom passo. Mas deixar de fazer o bem também é um erro. Então nós podemos não fazer o mal, já é um avanço, está ótimo, né? Mas o mais importante é praticar alguma coisa de bem. Quando fala praticar alguma coisa de bem, é orar, é pedir, é lutar para a sua melhora, para a sua transformação moral. Porque através da nossa transformação moral, nós começaremos a ser, podemos dizer assim, postes de luz, que muitos se aproximarão para ser iluminados, né, por essa luz, por essa energia bondosa, poderosa. É isso que muitos irmãos que passaram pela Terra, é isso que aí dá para citar, então, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, o nosso próprio Divaldo Franco, né? São espíritos que compreenderam as questões do porquê que eles estão aqui, do porquê, o que eles estão fazendo aqui, né? Então, gente, olha, fazer isso, né, transformar, questionar a nossa consciência, vai nos levar verdadeiramente à felicidade que tanto queremos. Este é um ponto importante. Vai nos dar a felicidade que tanto queremos. Porque quando deixarmos a Terra, as questões das penas e dos gozos futuros, elas vão ter muito a ver com o que nós somos hoje, o que nós fizemos hoje. Lembra lá da semeadura que falamos? Pois é. Então, se nós olharmos aqui, na questão 965 do Livro dos Espíritos, concluirmos aqui a nossa reflexão, tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Nossa, ou seja, tem alguma coisa de material, os sofrimentos ou as alegrias que teremos quando atingirmos, né, o mundo dos espíritos, quando estivermos lá no mundo dos espíritos? E a resposta, olha só, não podem ser materiais. Assim nos diz o bom senso, pois que a alma não é material. Nada tem de carnal essas penas e gozos. Entretanto,
são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Olha só que coisa. Nós muitas vezes reclamamos da vida aqui na terra, do sofrimento, das dores, disso, daquilo. Mas enquanto nós não estivermos muito bem equilibrados, vivenciando aquilo que nós falamos ali atrás, né, sobre o espiritismo, viver aquilo que os espíritos nos trouxeram, nós vamos ter uma dificuldade maior para vivenciar. Por quê? Porque quando deixarmos o mundo terra, nós com certeza teremos uma percepção muito maior do que nós temos hoje. Então hoje, às vezes, nós sentimos dores, né? Dores isso, dores aquilo, uma certa depressão aqui, mas quando deixarmos o corpo físico diante da semeadura que nós fizemos, ao enxergarmos verdadeiramente com muito mais clareza certas coisas, aquilo vai nos pesar muito mais. Porque Deus não nos pune. Deus não nos pune. Quem pune é a nossa própria consciência. É nós que vamos cobrar de nós mesmos os erros ou o que deixamos de fazer. É nós que vamos cobrar de nós mesmos, né, quando chegarmos numa determinada etapa da nossa vida, começarmos a cobrar de nós mesmos o que deixamos de fazer ou o que fizemos equivocados lá atrás. Então vamos querer rever e voltar novamente para dar continuidade. Olha só, então a consciência, a lei do Criador, segundo os Espíritos, está na nossa consciência. Então não há um tribunal que vai nos julgar, né? Há sim a nossa própria consciência. Então é o nosso futuro. É aquilo que nós estamos fazendo, né? Voltando aqui, ó, hoje, o que nós estamos fazendo hoje para o nosso futuro. É Ele que vai nos determinar se seremos mais felizes ou continuaremos, muitas vezes, amargando esta situação que vivemos hoje e reclamamos tanto. Só depende de nós e de mais ninguém. Espero que tenha sido oportuno, né, esta minha fala. Procurei ser o mais sucinto possível. Quero agradecer o carinho de todos vocês por estar acompanhando neste momento. Agradecer, né, o convite feito e me coloco sempre à disposição para quando houver necessidade. Um abraço a todos, fiquem em paz e até uma próxima oportunidade.